Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo o secretário da Juventude do Distrito Federal, Fernando Nascimento. E nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é colocando a mão na massa contra o crack. Exatamente. Então, tudo bem, Fernando? Tudo bom, Rosa, com você? Tudo bem, prazer em te receber, ainda mais com uma inovação que você vai contar agora para os nossos internautas. Primeiramente, eu quero saber que ação é essa, que é conhecida como Castelo de Grayskull, na QNN 13 da Ceilândia. Bom, a gente tem denominado essa ação de Transformando com Arte. Uhum. O que é? É a ocupação de um espaço ocioso da comunidade que estava sendo utilizado para consumo de drogas e para moradores de rua. Esse espaço ele foi denominado como a Cracolândia da Ceilândia. Uhum. E talvez a grande Cracolândia do Distrito Federal. A partir do início do governo, dia 1º de janeiro, houveram algumas ações do governo com a Secretaria de Segurança Pública, a SEDEST e as administrações regionais, para buscar esses moradores de rua e esses usuários e levar eles a outras destinações, certo? Uhum. O que aconteceu? Aquele espaço do Castelo de Grayskull, o administrador Ari, ele desocupou com a polícia militar aquele ambiente, eles fizeram um tratamento com os usuários e com os moradores de rua, destinando a eles outros locais até de recuperação, clínicas e tudo mais. E o espaço foi cercado e ficou um espaço vazio ocioso. E nós provocamos a administração porque esses moradores estavam voltando. Certo. Então o que a gente fez? A gente provocou a administração de qual forma? De que nós poderíamos levar uma destinação àquele lugar e utilizar aquele lugar como um símbolo de combate e enfrentamento à droga. Então, essa é a ação no Castelo de Grayskull. A Secretaria de Juventude está levando tecnologias de política pública para dentro daquele castelo, Uhum. como uma forma de ocupação social, onde o Estado e a comunidade participam dessa ocupação em parceria com outras entidades e com outros parceiros, para levar uma promoção social para aquele espaço e para dar outra destinação àquele ambiente. E quais são esses outros parceiros? Bom, hoje com quem nós estamos contando? Nós estamos contando para dentro do governo, com a Secretaria de Educação, com a Regional de Ensino da Ceilândia, o professor Nelson tem sido um grande parceiro nosso, que é o diretor da regional. A administração da Ceilândia, o administrador Ari, ele é uma pessoa fantástica que tem dado total abertura para a gente realizar uma série de atividades lá dentro. Nós temos um grupo que ele completa 22 anos de existência em Brasília. Talvez seja a primeira forma de organização social aqui no Distrito Federal, que é o DF Zulu. É um grupo antigo que trabalha com break, com hip hop, com a dança, com grafite, com rap. É formado originalmente por artistas do rap da cidade, e o DF Zulu vai ser um grande parceiro nosso dentro dessa ação. Uhum. Além disso, a cineasta Núbia Santana também está nos ajudando com um filme que ela está promovendo. A gente vai levar esse filme lá para dentro. Esse filme está dando nome a um projeto que a Secretaria tem tocado, que o nome do projeto é Pra Ficar de Boa, que é um grande guarda-chuva com complemento de ações. Certo. Para além disso, existem empresários da cidade que estão começando a construir uma parceria com a gente. Por exemplo, o Marcelo, que é um representante do EJA, da AGE, Associação de Jovens Empreendedores, que é o empresário da Free Corner, responsável pela Free Corner aqui em Brasília. Se eu não me engano, ele é o responsável aqui em Brasília. Ele está entrando com a gente também com a parceria, entre outras ações que a gente tem convidado e convocado. A Caixa Seguros já tem despertado grande interesse em estar lá dentro com investimento, com ações, e por aí vai. Uma ação está desencadeando outra, que está desencadeando outra, que está desencadeando outra. Uhum. E essa, de repente, assim também, Brasília inovou com Picasso, não pichava, que foi um grande sucesso também. Essas ações de parcerias públicas e privadas, no caso, você acha que serve para qualquer lugar do Brasil, ou Brasília, de repente, tem uma característica diferente? Eu acho que sim, Rosa, eu acho que serve. Dentro da Secretaria, nós temos discutido muito a questão da territorialidade.
o jovem se apropriar da sua terra, do seu território. Seu quadrado, do seu quadrado, né? Ainda mais aqui em Brasília, que nós estamos num quadrado. Então, ele se apropriar disso. Essa ação é uma ação onde a gente tem discutido a questão do território, que é uma ocupação social de um espaço público que estava sendo utilizado para outras coisas, a partir de uma iniciativa do Estado e da comunidade. Então, é uma ação que cabe em qualquer lugar do país. Precisa você ter uma articulação e um diálogo com a comunidade, com a sociedade, para fazer esse tipo de ação. Mas eu vejo que em qualquer lugar do país cabe. E você acha assim, com essas ações a partir da Secretaria de Juventude, nesses 4 anos vocês de repente consigam levar para outros locais, enfim, acabar com essa história do crack em vários locais do Distrito Federal? Rosa, eu acredito no seguinte, eu acredito no trabalho, no planejamento que a gente vai fazer para esses 4 anos. Eu não gosto muito de gerar expectativa, né? Até porque a questão do crack é uma questão sintomática na nossa cidade. Tomou conta dos jovens mesmo. Mas eu acredito sim que eu acho que é um passo que a Secretaria tem dado, que tem sinalizado para o governo qual é o caminho que tem que ser construído. Nós temos, e para a revitalização desses espaços, a gente precisa ter ferramentas. Um grande parceiro nosso nesse processo é a Nova Cap. A Nova Cap se disponibilizou a estar ajudando, auxiliando na ocupação desses lugares e levando melhorias. Então, um grande parceiro que a gente tem. Se em todas as ações nós tivermos esse conjunto de fatores favoráveis, eu acho que a gente vai ter uma resposta muito positiva para a cidade. E a gente vai conseguir combater o crack em outro nível, com nível de participação social maior. Eu acho que a gente está tomando esse rumo, está trilhando esse caminho. Você sabe que toda pessoa que perde o território, ela fica sem identidade e fica num estado de depressão profunda. Exatamente. Então, eu detectei o seguinte, que o grande problema das drogas é justamente isso, a pessoa perdeu seu quadrado, perdeu seu limite, de onde ela vive, de onde ela, de repente, tem as tribos que ela convive, e que, de repente, ela perde essa parte, às vezes na família, às vezes na escola, às vezes em várias questões. E aí o que ele faz? Ele se desorienta, porque ele perdeu a autoestima, ele não tem um lastro. E eu acho que a partir daí, colocando novas opções, a pessoa criando, como a gente falou inicialmente, um território, ele vai se sentir novamente reintegrado e de uma inclusão social muito importante. Até porque a questão do território tem muito a ver com o vínculo, com a raiz. E quando você perde essa identidade, você perde o seu vínculo, você perde a sua raiz, você aí começa a perder a sua identidade, você começa a se desfragmentar e perder parte da sua cultura. Então, é um processo, em tudo é um processo em cadeia, tanto para degradação quanto para ascensão. Então, essa questão do território tem muito a ver com isso que você está falando. E o combate à droga, ele tem que ser visto dessa forma. Porque quando você fala sobre o território, você fala sobre a casa, você fala sobre a residência, você fala sobre o endereço postal. E isso tem a ver com a família, tem a ver com a mãe, tem a ver com o pai, com o irmão, tem a ver com a igreja, tem a ver com o posto de saúde, tem a ver com tudo, com a escola. E então, se o menino se integra novamente ao território, e se ele se encontra novamente no espaço onde ele se identifique, é mais fácil de você buscar soluções. Acabar, infelizmente, eu acredito que é um mal que hoje a humanidade está suscetível. E, infelizmente, você não tem como pôr um fim hoje a isso. Talvez no futuro. Pode amenizar bastante. Só que você pode amenizar. Ao invés disso estar disponível a todos os jovens, em grande escala, em grande margem, você pode reduzir isso ao tamanho onde você possa ter o mínimo de assistência possível aos jovens que se permitem a isso. Eu acho que é a grande luta. Porque o sistema hoje, infelizmente, ele não comporta o número de pessoas que consomem a droga em si, não o crack. O crack é uma droga final, mas existem uma série de outras drogas e outros vícios que consomem a vida do jovem. É verdade.
Bom, qual, assim, outro programa que vocês estão trabalhando, que está em andamento pela sua secretaria? Bom, a gente deu início a uma ação muito legal no CAGE, nas medidas socioeducativas. A gente está levando com outro parceiro nosso, que é o rapper Japão, do Viela 17. Explica pra gente o que significa CAGE, porque às vezes as pessoas de Brasília sabem, mas dos outros estados não. O CAGE é como se fosse a FEBEM em outros estados, certo. Né? A FEBEM e existem outros nomes também, mas é como se fosse... É um centro de medida socioeducativa onde os jovens infratores, menores infratores, são encaminhados, não é uma prisão, não seria, né? Não, a ideia não é que seja uma prisão, a ideia é que seja um local onde esses jovens possam se recuperar, certo. ou então possam, dependendo de como é a forma da criação desse jovem, da realidade dele, possa encontrar outra realidade, né? Então, é um local onde esse jovem vai buscar uma ajuda. Aqui em Brasília nós chamamos as medidas socioeducativas de CAGE. Na verdade, o CAGE é só um lugar, né? Tem o CAGE, tem o CIAGO, tem o CIOPS, então existem vários aqui em Brasília hoje. Mas é apelidado tudo de CAGE porque é o emblema, né? A gente está levando um projeto para dentro do CAGE chamado Roda de Rap, que a gente está dando início a ele no CAGE, junto com a Conferência de Juventude. Eu tive que vai aqui acontecer dia 28 e 29 de outubro. Ah, tá. A gente teve junto, né, no dia do lançamento. Quero até te agradecer a sua presença, foi muito importante para a gente, a sua e do Sérgio. Nós lançamos a segunda Conferência de Juventude do Distrito Federal. E na preocupação da gente discutir o território, discutir a cidadela, discutir toda essa ambientalização de políticas públicas de juventude, nós observamos que existia um público que não era atendido, que não tinha espaço, não tinha voz, que eram os meninos e as meninas que cumpriam medidas socioeducativas, que estavam no CAGE, que estavam no CIAGO, em outras alas. Certo. Então, o que a gente fez? A gente lançou a Conferência de Juventude dentro das medidas socioeducativas, a partir do CAGE. Só que debater política pública de juventude, às vezes, para eles, não pode ser algo muito interessante. É importante que eles debatam, por isso a gente está levando para eles isso. Até porque eles são o foco do debate. Eles são o resultado da falta de políticas públicas. Então, até para detectar por que eles chegaram exatamente. a esse ponto. E a ideia é justamente essa, de levar a conferência lá para dentro. Com a conferência, nós levamos uma outra ação da Secretaria de Juventude, que é a Roda de Rap, que fala a linguagem deles, que discute com eles a linguagem deles. Nós levamos para lá algumas oficinas envolvendo isso, oficinas inclusive de profissionalização, na parte de produção musical, produção artística, na parte do grafite, na parte da gravação do CD como um todo, da elaboração da música. Então a gente levou uma série de oficinas lá para dentro. A gente levou também está levando uma oficina de audiovisual, porque ainda está acontecendo. E essas oficinas deram margem a outros acontecimentos lá dentro. A Secretaria de Trabalho agora está dando início a um segundo projeto lá dentro, em conjunto com a Secretaria de Juventude, que são as oficinas de panificação e confeitaria, com certificação. A primeira vez que isso acontece dentro do CAGE. Então, uma ação que desencadeou outras. E lá dentro do CAGE a gente está levando esse Roda de Rap, que é uma ação intermediária, que na verdade ele busca construir com o jovem diálogo e buscar dele a essência. Levar dele, por exemplo, a partir da letra que ele escreve, ou da letra que ele gosta, ele vai estudar a gramática, ele vai estudar a ortografia, e ele vai ter também um acompanhamento pedagógico, onde esse profissional vai estar discutindo, conversando com ele, dando um apoio, sugestão, e retirando dele isso. Por quê? Por que você chegou aqui? O que aconteceu? Aonde foi? O que você acha? A gente fez essa pergunta para um deles. O que você acha que você precisaria para não estar aqui? Para não voltar para cá? A gente faz uma série de perguntas o tempo inteiro. Então é outra ação que a Secretaria de Juventude tem levado, um outro projeto, esse para dentro do CAGE, que na verdade são com os jovens que já estão nesse clima do crime, né, da violência. E a gente tem buscado combater isso de diversas formas. Você acha que esse olhar diferente para a juventude, a gente realmente em Brasília a gente nunca tinha visto algo parecido.
é porque à frente tem um jovem secretário e que soube perceber isso, ou como é que é? Também o governador, também de repente ele atuou também em áreas mais distantes do centro do Distrito Federal. Como é que aconteceu essa conscientização para um trabalho tão profundo, tão... assim, aquela parte que ninguém quer nem saber, de repente vocês estão atingindo, estão indo lá, ver o que está acontecendo e levando alguma coisa. Rosa, eu acho que a principal resposta vem do governador. Ele é um homem que está muito à frente da política tradicional. Ele é um homem que desde do início da história dele política, ele vem discutindo essa pauta de juventude. Então, assim que ele assumiu o governo, ele deu resposta a um compromisso que ele tinha, que era construir a Secretaria de Juventude. E na primeira conversa que eu tive com ele falou justamente isso. Ele falou: Fernando, é uma Secretaria de Juventude, para a juventude. Então, faça, realize. Vamos levar um outro ambiente para esses jovens. Então, começa daí, começa do governador. Eu acho que a segunda resposta é muito da minha história. Não sou eu, Fernando, mas o que gira em torno do Fernando, que está envolvido na história do Fernando. Eu participo das discussões de juventude do PT há muito tempo, desde quando eu comecei a militar politicamente, desde os meus 13, 14 anos de idade com o Grêmio Estudantil. Então, desde essa época que eu sou municiado de informação, de estudo, de matéria, de materiais, e eu participei de várias ações a níveis nacionais. Aqui em Brasília, infelizmente, a gente não teve muita oportunidade. A gente está tendo agora, isso está sendo excepcional. É um agradecimento, inclusive, ao governador Agnello, que tem nos dado essa oportunidade. Mas, a nível nacional, o país está muito à frente da discussão que o Distrito Federal está. E existem municípios pequenos, no interior do nosso país, que estão muito à frente do que o Distrito Federal está. Eu vou te dar um exemplo, que é Sobral, no Ceará. Sobral. Que é uma cidade considerada município saudável. Quer dizer, todas essas práticas, eles já desenvolvem há 2 décadas, praticamente. E é no interior do Brasil. É no interior do Brasil. E lá foi um lugar onde o ProJovem deu muito certo. Uhum. Então, você pega os exemplos que nós temos em municípios, nos municípios que nós temos em alguns estados, e você pega a capital do país, o que a gente está vivendo hoje, apesar de ser até dentro do Distrito Federal uma euforia, uma novidade, onde a Secretaria de Juventude está fazendo uma ação tão bonita, na verdade existem outros estados que eles já estão anos-luz à frente. A gente não está inventando a roda, a gente está melhorando a roda para ela transitar mais fácil nas nossas estradas aqui em Brasília. Mas você sabe, Fernando, uma coisa importante que eu acho assim, a gente falar, é que de Brasília, realmente ao centro do país, uma ação dessa, tipo essa, ela vai ter uma ressonância muito grande. Vai, com certeza. E com isso servir como parâmetro para os outros estados, para as outras cidades. Eu acho muito legal. Mas nossa entrevista terminou. Mas não vai faltar oportunidade para a gente voltar a conversar. Claro que não. Quero agradecer a sua presença, parabenizar pelo trabalho, porque realmente os jovens, a gente tem que ficar bem perto, sentir, porque é um outro momento, é uma outra juventude. Como você falou, fragmentada, segmentada, então ela é diferente. Ela é totalmente diferente. Juventude de Brasília, a juventude do Distrito Federal, é uma juventude atípica, é uma juventude que não tem uma forma única. E que a forma única dela é exatamente essa, pluralidade e diversidade. Obrigada. Eu que agradeço.